Hoje a gente vai falar de um negócio diferente. A gente não vai falar de Netflix, não vai falar de Amazon, vai falar incrivelmente da Globoplay. Vamos falar de uma série da Globoplay. Eu vou falar devagar porque eu não consigo falar isso rápido. Globoplay, uma série do stream da Globo, que é... Muita gente tava esperando uma série chamada Eu, a Vó e a Boi, que é uma série baseada numa thread de Twitter que foi escrita pelo Eduardo Ranzo. E é escrita, né? A série foi roteirizada pelo Miguel Falabella. São 6 episódios. Apesar de ser muito esperada, a gente tem uma péssima notícia. A série não é tão boa quanto parece. Então, se você quiser saber mais sobre ela, fique aqui com a gente. As palhaçadas que a gente vai quando tá esperando, né, o carro passar. Não, porque é assim, né? Tipo, o pessoal ele não passa assim, vou passar com o carro. Eles passam a 5 por hora com uma caminhonete de 1974. Por favor, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. O Lucas até saiu. Não, é isso. Se inscreva no canal e clica no sininho aí pra receber as notificações dos vídeos novos, tá? Porque isso ajuda a gente fica feliz que você gosta dos nossos vídeos. Se não gosta também, tá bom, seu direito, enfim. Antes da gente falar da nossa crítica, o que a gente achou da série, a gente precisa explicar uma coisa. Quem é do Twitter e leu a thread vai saber que teve muita diferença. Tem muita diferença do que foi escrito lá com o que a gente está vendo na tela. E talvez isso que tenha causado esse problema dentro da estrutura narrativa dessa série. São 6 episódios, né? Como eu falei, que lembram muito pouco a thread, porque a thread que a gente viu do Eduardo Ranzo, que é uma thread muito conhecida, até hoje ela é compartilhada no Twitter, conta a história daquelas 2 senhoras que são vizinhas, né, que se odeiam completamente, e elas vivem tentando passar a perna uma na outra durante vários e vários anos. Uma disputa que acaba sendo engraçada porque ela não tem sentido nenhum. O Miguel Falabella, quando ele escreveu essa série, ele teve que inventar vários outros personagens para poder dar mais sustância para essa história, né, para não ficar só naquela coisa tipo meio Tom e Jerry, né, que é a disputa entre elas. E os personagens acabam sendo Miguel Falabella demais, tá? Mas você vai entender agora, porque o resumo dessa série é o seguinte: tem o personagem principal, que seria o Eduardo, né, ele se chama Rob Lowe. Você já vai entender por que é Rob Lowe. Rob Lowe, ele é o narrador dessa série e ele conta a história das suas 2 avós que moram uma de frente para outra, que elas se odeiam de morte. No caso é a Yolanda e a Turandot. Elas se odeiam totalmente. O Rob Lowe tá ali no meio dessa disputa, porque os filhos dessas 2 senhoras se apaixonaram e elas acabaram se casando, enfim, para desgosto delas completamente. A maioria das personagens que tem nessa série são personagens que... Os personagens que o Miguel Falabella teve que criar são personagens que usam nomes em inglês, só que brasileirados. Rob Lowe, para quem não se sacou, é o nome do Rob Lowe, que é um ator americano. E tem outros personagens que usam a mesma história, né? Tipo, o mesmo nome. Tem o Matt Dillon, que é do Matt Dillon. Tem a Demi Moore, que é de Demi Moore. Ele é a fonética, ele usa a fonética, né? O problema do Falabella é que ele não sai dos anos 90. Enfim, a gente acompanha nesses 6 episódios a história de ódio mortal que essas 2 senhoras possuem e nutrem uma pela outra, enquanto a família e os personagens coadjuvantes ficam ali orbitando elas naquela rua de subúrbio onde eles moram, que tem um buraco, né, no meio da rua ali, que depois a gente vai explicar que esse buraco também é uma espécie de metáfora que o Falabella colocou na história, mas é uma história que fala basicamente sobre elas e sobre as pessoas que orbitam esse núcleo. E o maior problema dessa série é justamente os personagens coadjuvantes que o Falabella colocou aqui. Basicamente, ele importou os personagens do Pé na Cova, né, que é aquela série que ele escreveu pra Globo há um tempo atrás, e ele colocou todos aqui, que são os personagens suburbanos, aqueles personagens que as pessoas a classe média não vai muito com a cara, que é as pessoas mais pobres, as pessoas que têm um linguajar diferente, até esse negócio de colocar os nomes abrasileirado é uma coisa bem específica do subúrbio. E tem também, lógico, não podia deixar de faltar os personagens que fazem parte do universo do Miguel Falabella. Por exemplo, um dos personagens que acaba tomando muito tempo dessa série é um personagem chamado Seu Rocha, que é interpretado pela Alessandra Maestrini, aquela lá que fez a Bozena no Toma Lá da Cá. É um personagem que é uma lésbica masculinizada.
toda a série do Miguel Falabella tem uma lésbica masculinizada, que tem nome de homem. Você já sabe que quando você vai assistir uma coisa do Falabella, vai ter isso, não vai ter jeito. E aquela gente muito colorida, aquela gente muito, né, muito expansiva, aquela gente que fala gesticulando, e fala gritando, fala cuspindo, sabe? Aquela gente toda assim, né? Essa série, ela peca justamente por isso. Ela dá muita importância para esses personagens coadjuvantes e esquece da história principal, que é a história que gerou essa série como um todo, que é a história das duas mulheres que se odeiam. A melhor coisa dessa série justamente são essas duas mulheres, porque são interpretadas pela Vera Holtz e pela Arlette Salles, que são duas atrizes de comédia fascinantes, maravilhosas. Elas não conseguem errar quando elas estão fazendo algum papel deste tipo. Este papel, para elas, caiu como uma luva. O problema é que a gente vê muito pouco delas. E outra coisa que é um toque do Miguel Falabella, que ele coloca nas séries dele, é que a série começa como comédia, e ela vai se tornando um drama conforme vai passando o tempo. Vai passando, né, as histórias, ela vai ficando cada vez mais triste, vai ficando uma coisa meio melancólica até. E essa série, ela acaba de uma forma muito melancólica, que não combina com aquilo que a gente viu no Twitter, que é a história engraçada, até um pouco ingênua, do ódio daquelas duas mulheres. Claro que, pelo jeito que elas se odeiam, poderia realmente acabar em tragédia, mas eu acho que colocar isso na tela meio que quebrou aquele clima de ingenuidade que a gente queria acompanhar através da história que o Eduardo Ranzo contou no Twitter. Mas a série, logicamente, não tem só pontos negativos, é uma série que tem muitos pontos positivos. Como eu falei, a Vera Holtz e a Arlette Salles arrasam nos papéis, né, como as duas senhoras que não se gostam, a Yolanda e a Turandot. Tem também o cara chamado Daniel Rangel, que é o cara que interpreta o Rob Lowe, que é um cara que tem muito carisma, ele consegue passar isso para as pessoas que estão assistindo a série. A série toda se passa do ponto de vista dele. E tem também a Danielle Winitz, que está numa espécie de zona de conforto, de fazer aquela mulher piruona, que gosta de beber, enfim. Tá ali na zona que ela gosta mesmo. Só tem um ponto negativo dentro dessa escalação de elenco, que é a inexplicável mesmo, escalação de Marco Luque. Meu Deus do céu, quem teve essa ideia? Falabella, por quê? É o pior personagem, apesar de ser um personagem que promete muito, ter várias camadas, ser um personagem complexo, o Marco Luque é um cara que não consegue, não acompanha esse texto. O texto é muito pesado pra ele. Então ele fica caricato, fica uma coisa meio solta dentro dessa narrativa, não combinou. Então é por isso que com dor no coração a gente não recomenda essa série. É uma série que prometia muito, porque a gente queria muito que essa série desse certo, porque a história que foi contada pelo Eduardo Ranzo no Twitter era uma série uma história que prometia muito, e infelizmente parece que o Miguel Falabella, talvez pela primeira vez em muitos anos, perdeu a mão na hora de desenvolver os seus personagens coadjuvantes, porque ele meio que esqueceu a história principal, focou demais em tentar fazer com que os coadjuvantes tivessem um peso dentro dessa história, e no fim das contas ninguém foi bem trabalhado. Os personagens são bem escritos, o roteiro do Falabella, como sempre, é muito bem escrito, é o estilo dele. Faltou realmente desenvolver esses personagens para que a gente conseguisse se aproximar deles. A gente não sente que eles cativam quem assiste. Realmente é uma série que acaba sendo uma série decepcionante nesse sentido. A única coisa que realmente vale a pena é aquela metáfora que eu falei do começo, que tem um buraco no meio da rua, separando aquelas duas senhoras, e acaba acontecendo algumas coisas nesse buraco. Aquela velha metáfora de que todos nós um dia acabamos no buraco, né? Nós como pessoas e nós como país. A gente acaba sempre indo pro buraco por vários motivos. Sejam os motivos que a gente quer, né, que são motivos que nós causamos, ou motivo que os outros causam, mas todo mundo acaba no buraco. Essa é uma metáfora até que é inteligente do próprio Falabella, mas que não acompanha o resto da série, infelizmente. Por isso a gente acaba não recomendando essa série, o que é uma pena. Eu falo isso realmente com tristeza, porque eu queria muito que essa série desse certo, porque é uma história muito legal. Bom, por hoje é isso. Se você concorda ou discorda da nossa avaliação, a gente deixa aqui nos comentários abertos para que você possa falar com a gente, pra gente discutir sobre o assunto. Se você gostou desse material, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, enfim. E é isso. Um abraço pra você.